Outro dia alguém me perguntou assim: Josué, ver pornografia com a minha esposa de comum acordo é errado? É pecado? Eu vou estar falando sobre fidelidade. Eu quero que você fique comigo até o final, não saia daí por nada. Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido, graça e paz, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Olha, eu estou aqui todos os dias, ministrando uma palavra, abençoando a sua vida, edificando o coração de milhares de pessoas a partir das Escrituras Sagradas. Eu posso fazer um pedido a você. Você pode se tornar membro do meu canal. É só isso que eu quero pedir para você, ó. Se torne um membro, não é inscrito, membro do meu canal. Josué, como é que eu faço isso? Aqui embaixo tem um link, seja membro, tá? Aqui embaixo tem um link, seja membro. Se torne um membro do meu canal hoje. Se você quiser dar uma parada no vídeo agora para fazer isso, você não tem noção do quanto isso é importante para você, que vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Você vai se tornar membro efetivo desta grande família dos implantadores da cultura do Reino de Deus e você vai ser um parceiro, um patrocinador do nosso ministério. Salmos 119, verso 30 e o verso 7. Escolhi o caminho da fidelidade. Essa declaração do salmista eu acho poderosa e extraordinária. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. E no verso de número 37 diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Eu quero começar a minha reflexão falando com você hoje sobre escolha. Escolhi o caminho. A vida, ela é feita de escolhas. Não foi possível você escolher seu pai ou sua mãe, não foi possível você escolher o hospital ou o lugar em que você nasceu, não foi possível você escolher o seu nome, não foi possível você escolher quem seriam os seus irmãos. Algumas coisas na vida não é possível a gente escolher, porém, sua profissão dá para você escolher, seu futuro cônjuge dá para você escolher, a cidade em que você deseja morar dá para você escolher, a igreja que você deseja frequentar dá para você escolher. Lembre-se disso, a vida ela é feita de escolhas. E aí o salmista diz: escolhi o caminho da fidelidade. Bom, existe o caminho da infidelidade, existe o caminho da desonestidade, existe o caminho da imoralidade. E é interessante que a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim é morte. Há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim é morte. É interessante que o filho pródigo, ele escolheu o caminho da rebelião. Ele se rebelou contra o seu pai, pedindo a herança com o pai vivo. E quem fizesse isso naquela época, dentro de uma família patriarcal, o pai podia até mandar matar o filho, porque era inadmissível, insuportável, era uma ofensa absurda. Esse rapaz escolhe o caminho da rebelião porque ele queria viver a seu bel prazer, a sua maneira. E ele pagou muito caro. Veja só, nós somos soberanos nas nossas decisões e escolhas. Agora, nós também somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Por exemplo, Jonas escolheu o caminho da desobediência. Deus falou para Jonas: levanta-te
e vai a Nínive pregar a minha palavra. Levanta-te e vai a Nínive pregar a minha palavra. Jonas preferiu escolher o caminho da desobediência. E em vez de pegar um navio que ia para Nínive, ele pegou um navio que ia para Tarsis, uma outra direção bem diferente daquela que Deus havia lhe dado. E quais foram as consequências desta escolha errada? Em vez de ser a solução para os problemas do navio, ele passou a ser a causa dos problemas do navio. Em vez de ser bênção para o navio, ele se tornou maldição para o navio. Ele passou a atrair a ira de Deus sobre aquela navegação, ou seja, prejuízo financeiro, prejuízo de tempo, tirou a paz, a tranquilidade. Ele passou a ser a causa do problema. Veja só, toda vez que você escolhe um caminho que Deus não está nele, você deixa de ser bênção para ser maldição, você deixa de ser solução para ser um problema. E aí você passa a ser a causa da ira, ou seja, você passa a atrair não a bênção de Deus, mas você passa a atrair a ira de Deus, não só sobre você, mas o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Agora, o salmista, ele diz assim: escolhi o caminho da fidelidade. Fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade para consigo mesmo. Fidelidade para com o cônjuge. Fidelidade para com os amigos. Fidelidade para com os filhos. Fidelidade para com a igreja. Fidelidade para com o nosso líder. Presta atenção. Fidelidade. Eu só sou fiel na horizontal se eu sou fiel na vertical. Eu vou repetir. Eu só sou fiel na horizontal quando eu sou fiel na vertical. Por quê? Porque se eu sou fiel a Deus, eu não vou ser infiel ao cônjuge, eu não vou ser infiel ao patrão, eu não vou ser infiel à minha família, eu não vou ser infiel à minha igreja. Então, preste atenção, José estava trabalhando na casa do oficial de Faraó e de repente a esposa do oficial de Faraó coloca os olhos em José. José era um jovem, José era bonito e José aparentemente não tinha muito a perder como escravo naquela casa. Ele poderia pensar: estarei fazendo um favor para esta senhora me deitando com ela. Até porque não foi José quem seduziu, não foi José quem procurou, não foi José quem provocou. Ele foi procurado, provocado, seduzido. Foi a própria esposa do patrão que o convidou para a cama. Mas José, primeiro, ele era fiel a Deus. Preste atenção nisso. José era fiel a Deus. O que eu estou tentando fazer você entender é que quando eu sou fiel a Deus, a minha fidelidade a Deus se reflete na minha fidelidade nos meus relacionamentos interpessoais. Toda pessoa que deixou de ser fiel ao outro antes, ela foi infiel a Deus. Por isso o salmista diz: escolhi o caminho da fidelidade. Fidelidade tem a ver com verdade. Fidelidade tem a ver com integridade. Fidelidade tem a ver com justiça. Fidelidade tem a ver com santidade. Fidelidade tem a ver com aliança. Qual é o caminho que você está escolhendo?
Mulher, qual é o caminho que você está escolhendo? Homem, qual é o caminho que você está escolhendo? E nós precisamos ser fiel nos mínimos detalhes. Por exemplo, pontualidade tem a ver com fidelidade. Pontualidade tem a ver com fidelidade. Fazer o melhor que você pode com o que você tem a ver com fidelidade. Fidelidade tem a ver com compromisso com a verdade. Toda pessoa que é fiel a Deus tem um compromisso radical só com a verdade. O comerciante precisa ser fiel. O vendedor precisa ser fiel. O comprador precisa ser fiel. O mecânico precisa ser fiel com o seu cliente. Você percebe? Então, essa fidelidade aqui não é só fidelidade a Deus. É uma fidelidade a Deus que se manifesta em tudo que nós fazemos nos relacionamentos interpessoais. Você é fiel nos mínimos detalhes? Nos mínimos detalhes no seu relacionamento, seja como patrão, seja como empregado, seja como marido, esposa ou esposa, seja como pai, como mãe, como nora, sogra, genro, sogro. Você é fiel? Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi-me pelos teus juízos. Agora, o verso de número 37 também é muito importante. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Desvia os meus olhos. Essa é uma oração interessante, sabe por quê? Porque os nossos olhos são as janelas de acesso para a nossa alma. Os nossos olhos são as janelas de acesso para o nosso coração, para a nossa mente. Guardar os olhos, isso é essencial. Agora, a oração dele é: desvia os meus olhos. Sabe, nós precisamos pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, gere temor no nosso coração, para que os nossos olhos sejam desviados daquilo que é pecaminoso, pecado, prejudicial. Davi olhou na direção que não deveria estar olhando. Sansão também foi seduzido, atraído pelos olhos. Veja só, Eva disse que primeiro ela viu que o fruto era agradável aos olhos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos olhos. Aonde é que você está colocando os teus olhos? Aquilo que o olho não vê, o coração não deseja. Nós precisamos, à semelhança de Jó, fazer uma aliança com os nossos olhos, para que a nossa alma seja guardada, para que a nossa alma seja protegida, para que a nossa alma seja preservada. Você tem cuidado com o seu olhar? Você tem cuidado com os seus olhos? Você já entendeu? A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, você vai estar mergulhado em densas trevas. Então, respondendo a pergunta que eu abri esse vídeo aqui, me perguntaram: pastor, se eu e a minha esposa concordar assistir um filme pornográfico, é pecado se há concordância entre os dois? Claro que é pecado. Pergunto: o que estão fazendo glorifica a Deus? O que estão fazendo edifica marido e mulher? O que estão fazendo agrega valor à vida das pessoas? Não. Fidelidade é honrar a Deus em qualquer lugar. Fidelidade é aprovar aquilo que Deus aprova
e reprovar aquilo que Deus reprova. Preste atenção. Nós precisamos escolher o caminho da fidelidade. Nós precisamos escolher o caminho da santidade. Nós precisamos escolher o caminho da ética. Nós precisamos escolher o caminho da vida e não o caminho da morte. Sabe, hoje eu quero fazer uma oração muito especial pelos pastores. Gente, eu tenho recebido muitos pastores aqui no Espaço Amo Família para mentoria. Eu tenho recebido aqui no SOS Casamento casais de pastores. E a gente precisa orar pelos pastores. Eu quero que você coloque aqui o nome do seu pastor e da esposa do pastor. Dá para você colocar aqui, ó, o nome do seu pastor e da esposa do pastor. Ou coloque o nome de um pastor amigo. Eu vou colocar o nome hoje aqui do pastor Ney e da pastora Andréia. Eu vou orar por eles, tá? Vamos orar? Já colocou o nome do pastor aqui? Já colocou o nome da pastora aqui? Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Eu quero colocar diante de ti agora o homem, a mulher que porventura fez uma escolha contrária à da fidelidade, fez uma escolha contrária à da santidade, fez uma escolha contrária da sua vontade. E por isso as consequências estão aparecendo. Porque não tem como nós fazermos escolhas e não colhermos as consequências dessas escolhas que nós fazemos, por bem ou por mal. Por isso eu oro por essa mulher, por este homem, por este casal e por essa família. Senhor, que as nossas escolhas sejam acertadas e que os nossos olhos estejam ungidos e que o nosso coração cheio do Espírito Santo desvie, ó Deus, o nosso olhar daquilo que é danoso, pecaminoso, imoral. Pai, eu oro por cada casal, por cada família, por cada lar. E agora, Senhor, eu também eu oro pelos pastores. Hoje, Pai, eu senti esse desejo no meu coração de orar pelos pastores. Pastores que estão vivendo um tempo difícil emocionalmente. Pastores que estão vivendo uma crise existencial. Pastores que estão vivendo uma crise na família. Pastores que estão vivendo uma crise na saúde por causa de uma doença. Tu és o Deus que faz, que pode, Tu és o Deus que trabalha, Tu és o Deus que sonda, Tu és o Deus que esquadrinha. Aonde quer que houver um pastor, uma pastora, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre eles. Senhor, eu oro pelo pastor Ney, pela pastora Andréia. Eu oro por esses pastores, para que sobre eles esteja a Tua bênção, Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade. Senhor, que nunca falte saúde emocional aos pastores que oram comigo ou que o membro da igreja está orando comigo. Que não falte saúde espiritual, que não falte saúde física. Pai, eu oro pela família do pastor Ney, pelos filhos, nora, pela igreja em sua responsabilidade, pelo casamento do teu filho. Cubra-os debaixo da Tua graça. Pai, eu peço que seja assim. No nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sair, já dá o seu like, deixa o seu pedido de oração aqui e não esqueça de se tornar um membro do nosso canal. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E amanhã estaremos de volta. Repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de todos vocês.